Bom dia, Henrique. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bom dia, que coisa boa! Nossa, é muito bom falar com você logo de manhã. Eu também gosto de estar aqui falando contigo, falando com todo esse povo bonito, bacana, que conversa. A Edna, já estou começando a acostumar com os nomes, já tô... É esse pessoal do Brasil que levanta cedo, né? Porque afinal de contas esse horário é cedo para vocês, né? Débora, Débora, bom dia também. Nalva, olha, já temos um público assíduo aqui. Que coisa boa! Eu acho que você está fazendo terapia aí, psicanálise pela live, hein, Henrique? Cleusa, olha, já estamos É, com uma boa equipe, me conta isso. Bom dia, Nalva. bom dia, bom dia. Você anda fazendo É, terapia aqui com as nossas lives, é? Mas os teus é, assuntos são interessantes. a gente vai. Hoje eu Essa semana eu assisti uma série, me caiu uma série na minha timeline lá de um aplicativo que eu tenho, e uma série chamada Utopia. E me chamou a atenção o título e eu assisti. A série tem a sua peculiaridade, ela tem um viés um pouco tarantino e fala de uma situação política e global. Até que tem uma certa criatividade, mas nada que já não tenham pensado antes, né? E um pouco de teoria da conspiração, conspiracionista, enfim. E hoje, eu, antes de me levantar, eu estava ali já pensando, né, na própria cama ainda, estava pensando sobre esse tema, acordei por volta das 6 horas e fiquei pensando nisso e fui fazer uma pesquisa, encontrei um autor, é, o, que é o Thomas Moros, que ele estava associado ao rei Henrique VIII, eu anotei aqui. Henrique VIII, exatamente. E ele fez um livro chamado Utopia. E aí eu achei o livro aqui no Play Livros, e das 6 da manhã até agora há pouco eu estava lendo o livro, né? E achei bastante Então, interessante. você está aí mergulhado na utopia. E Na nós vamos Utopia. conversar E nós vamos conversar sobre utopia. Você nem me avisou antes, porque eu teria pesquisado um bocadinho. Então, assim, hoje eu estou de surpresa junto com todos que estão nos ouvindo. Antes de você falar um pouquinho, eu queria saber o que é utopia, assim, para nós, a grosso modo. Deixa eu agradecer a presença aqui da Camila, Soraya, Edna, obrigada, Valéria. Ô, gente, olha, é bom ter vocês aqui, e já agora que vocês estão aqui ficando assim, um dia atrás do outro com a gente, toda terça, quarta e quinta. Nós estamos aqui nesse horário, enriquecendo com o Henrique. Né, que para São Paulo para São Paulo é 8 da manhã, né? Aqui em Portugal são 11 da manhã, mas a partir da semana que vem aqui em Portugal vai ser o meio-dia, porque nós estamos mudando o nosso horário para o horário de verão. E no resto do mundo, né? Logo, logo já tem um público que está começando a entrar de Moçambique, que eu estou muito feliz também. Então a gente já vai. Eles entram um pouco mais tarde. Para eles são. Ufa, a diferença é gritante de vocês. Enquanto são 5 horas de diferença do Brasil. Então, Brasilândia! Eu Olha, agora não vou perder. Que coisa boa, Valéria. Gente, o Brasil muito é tão bom. grande. O Brasil é tão grande, a gente tem assim a felicidade. Vocês sabem que eu não sou brasileira, mas é como se fosse, né? Tanto que eu digo que eu sou africana de nacionalidade, não, de naturalidade. Eu nasci em Moçambique, minha nacionalidade é portuguesa e meu sotaque é brasileiro, né? Dá licença. Esse eu ganhei, ele é meu, né? Então, eu acho que isso é uma utopia, né, que eu estou falando, não é não? Bem, vamos conversar sobre utopia com o Henrique. Henrique, por que você está trazendo esse tema hoje de utopia para o nosso Primeiro, dia? porque, porque eu
pensei nisso essa semana após essa série que eu falei que eu assisti. E eu penso que ela é bem apropriada nesse momento. Por quê? O que é utopia para os gregos? Então, pelo que eu entendi, o termo começa a ser utilizado por esse Thomas Moros para designar uma sociedade ideal. Ou seja, ele fala de uma ilha no livro, onde um lugar onde seria melhor do que estava sendo, tá? Falando de uma forma menos técnica. Algo melhor. Então, utopia é sempre a ideia de modificar o momento que estamos vivendo para uma ideia melhor. Olha, isso é muito atual, né? Porque eu acho que, Mariana, bom dia, lá dos Algarves. A gente sempre acha que pode melhorar o que está vivendo. E será que a gente não vive nessa utopia? Bem, eu vou deixar você desenrolar aí o texto, porque eu não sei o que você quer nos contar, mas eu achei o tema interessante, apesar de eu estar conhecendo agora junto com você. Eu não tive tempo de pensar, então nós hoje vamos ao baú do Henrique buscar o tesouro que está lá, sobre utopia. Vamos lá, Henrique. Vamos fazer aquelas junções com personagens de todo tipo de narrativa, utilizar em todas as épocas, o que a gente consegue trazer para o que é mais comum e até nosso repertório histórico. Então, a utopia, como o grego diz, é o não lugar. No grego é o não lugar. Então, esse lugar que que desejamos alcançar, por quê? Porque necessariamente, quando pensamos em estar num lugar melhor, é porque onde estamos não está bom. Então, a gente começa por aí. Qual a história mais famosa que a gente, né, historicamente, que a gente encontra, ó, e vai ser um tabu, começar a pensar uma primeira mudança de lugar, ó, que não estava bom e foi procurar outra coisa. Se pegarmos a Gênesis, por exemplo, então a utopia também nos remete a uma Gênesis. Ou seja, um lugar que eu tenho que sair dele, um lugar que eu quero em outro lugar, eu vou em busca, mas é algo que vem de uma busca, ó, de procurar uma situação melhor. Então, se a gente pegar, por exemplo, a narrativa da Gênesis, onde o Adão e a Eva buscam uma nova perspectiva, porque quando ela se interessa por esse fruto, por essa possibilidade, por quê? Se a gente trabalhar essa ideia da utopia, de que aquele lugar, embora parecesse um paraíso, e era, segundo a narrativa, não era o suficiente. Então eles procuram um novo lugar. Henrique, se você me diz que a utopia é procurar um lugar, eu estou anotando aqui, o lugar, assim, eu não estou confortável do lugar que eu tenho, eu sempre quero mais. E você me trouxe a questão da Gênesis. Isso quer dizer que nós vivemos sempre numa utopia? Estamos sempre a procurar sair de um lugar, porque nós nunca estamos contentes com aquilo que nós temos. Exatamente, ou seja, e essa narrativa vai se estendendo desde dessa Gênesis até agora. Por isso que eu achei interessante movimentar nessa questão. Porque geralmente nós não estamos felizes onde nós estamos, embora possa ser bom. Né? Então é sempre a procura de uma felicidade fora, uma felicidade em outro lugar. E isso geralmente faz com que quando você alcance um determinado status, um determinado lugar que você achou que alcançaria, uma viagem, uma casa, um determinado relacionamento, você se depara com a realidade. Não era bem assim. Fala. Eu ia pensar assim, não é bem assim, ou eu consegui, me realizei e agora eu já preciso ter uma outra utopia. Na verdade, eu estou cheia de ideias aqui na cabeça, mas eu quero que você fale um pouquinho mais, porque, assim, muitas vezes eu penso que quando nós declaramos em fé, nós também estamos fazendo algum tipo de utopia. Mas eu não quero entrar aí agora, não. Eu quero seguir essa tua linha de raciocínio, porque eu acho que a gente sempre achou que utopia é uma coisa, não sei, talvez as pessoas não achem dessa forma, mas eu sempre pensei que utopia era um lugar que a gente não consegue alcançar nunca. É isso mesmo. Algo que eu nunca consegui chegar lá. E é isso. Por quê? Porque a ideia
totalizada, o alcançar a ideia total, ela nunca é possível, porque a gente se depara com a realidade. Então, ela é exatamente isso. Ó. Você lembra daquela outra narrativa do Moisés tirando o povo do Egito? Sim. Ó, qual que era a proposta? Chegar ao paraíso. Canaã. Canaã, né? Canaã seria a terra de leite e mel. Uhum. O que acontece com aquela geração? Eles não chegam. Eles não chegam. O que eles se deparam é com a dura realidade do deserto. Uau! Então, existe uma ideia, existe um ideal, e aí isso gera uma força. Por quê? Por que sair de um lugar? Porque não está bom. Por que alguém muda de país, muda de cidade? Mudaria de cidade, de país, se estivesse bom? Não. Não muda se está bom. Verdade. Eu ia falar, pode ser até que esteja bom e eu vou mudar apenas por uma curiosidade. Mas a minha curiosidade, ela existe porque na minha cabeça, no meu consciente ou inconsciente, há alguma questão de que lá pode ser melhor. Eu ainda posso fazer alguma coisa melhor. Então, o que eu estou não me satisfaz. Por causa disso, eu preciso procurar uma coisa melhor. Exatamente. E é por essa que essas são uma das razões que fazem com que a gente sempre, quanto espécie, isso é estrutural. E eu estou no caminho ainda da nossa conversa dessa semana, da estrutura. Sim. Nós estamos em busca de um lugar perfeito, um lugar que me acolha totalmente, que me dê a segurança que um dia eu pensei ter. E aí, interessante é que eu pensei que eu tinha, mas nunca tive. Então a gente está falando de uma estrutura, e onde isso começa fora da gênese da história humana, no nascimento. O nascimento, você está quentinho, você está dentro do útero, tem sérios problemas, tem vários problemas acontecendo externamente, né? Mas lá dentro está seguro. Então quando nós saímos, nós começamos a pensar em voltar. Voltar para um lugar de segurança. Porque a vida, a verdade da vida é que ela é selvagem, ela é, às vezes, aterrorizante, como esse momento. Então, nesse sentido, utopia é tentar encontrar um lugar que não existe mais. Ou seja, para os gregos, o não lugar. Ou seja, eu não vou encontrar mais esse lugar de proteção total, de perfeição. Você disse aqui umas frases, olha, tem gente falando aí que acho que você devia ver e responder, porque eu estou gostando que as pessoas estão começando a interagir com a gente. Muito bom, muito bom. Não sei se eu vou te deixar ler ou se eu vou colocar essa questão aqui. Pode perguntar. Se a utopia é o lugar do não lugar, segundo os gregos, eu gostei dessa coisa diferente, o lugar do não lugar. E você colocou uma frase aqui. Por que eu quero ir para um lugar de não lugar? É essa a minha pergunta. E depois você disse que a utopia gera uma força. Porque se eu não tivesse essa utopia, talvez eu não tivesse essa força que me impulsionasse a ir para as mudanças, para fazer uma coisa diferente. Eu preciso dessa coisa. Exatamente. Essa é a parte interessante da utopia. Embora o alcance da ideia geral não vai ser possível, sem a utopia eu não me movimento. Sem pensar que eu posso ser alguma outra coisa, eu não me movimento. Então, a utopia, ela é interessante, quando eu estava pensando nisso hoje, que o fato de eu desejar ou pensar que eu posso, por exemplo, modificar aqui esse consultório que eu estou e transformá-lo em deixar ele mais acolhedor ou menos acolhedor, enfim, transformar o ambiente que eu estou, ele tem um propósito. Ou seja, ele não, em si mesmo, ele não representa muita coisa, mas ele tem uma utilidade para outras coisas. Por exemplo, receber um paciente, como esse paciente vai
esse analisando vai se sentir aqui. Então, de pensar no bem-estar. Aí o analisando chega e ele diz, nossa, que horrível está esse lugar. Ou seja, a ideia de trazer bem-estar, às vezes, traz mal-estar. Porque eu não sei o que está na cabeça do outro. Eu não sei como o outro vai pensar. E isso também nos relacionamentos, no casamento, nas interações familiares, de amizade, no trabalho, em tudo. Né? Em todas essas questões, nós idealizamos algo que geralmente não é daquele jeito. E quando a gente não fala disso, ou seja, quando você não se dá conta disso, algumas pessoas falam, se comunicam, falam das frustrações que estão sentindo, mas algumas não conseguem nem falar sobre essas frustrações. E isso gera outras questões. Né? Eu acho que eu respondi. Eu não sei se eu respondi o que você me perguntou. Não, acho que sim, você respondeu. Você quer responder as questões que estão aí, que está cheio de questão? Opa! Vamos lá. Deixa eu ver aqui a da Débora. Tem relação com a ideia da felicidade que vocês falaram ontem? Uma ideia midiática de que tudo isso se relaciona com o consumo, como se pudesse transformar a felicidade ou a utopia em produto. Uau. Uma boa questão, né, Débora? Deixa eu ver se eu entendi. Olha, sim, a mídia, a publicidade, ela vai, de alguma forma, tentar... a única diferença é que a mídia ela vai tentar prever uma necessidade. Então, ela está intervindo em algo. Quando eu estou pensando em utopia, nessa perspectiva, eu estou pensando que um sujeito está idealizando algo. Sim, e nesse sentido, sim, a mídia pode ser alguém que provoca nessa pessoa uma mudança. E então, ela pode pensar que a felicidade está numa propaganda, ou seja, a utopia em produto. Sim, a utopia como forma de produto pode ser interpretado assim, eu penso. Faz sentido, ó, porque eu te ofereço algo e você, então, passa a entender que aquele algo sendo produzido e mostrado nas TVs, nos comerciais, é a vida que você precisa ter. Muito E bem, pode ser que seja, né? muito bem sintetizado isso, porque assim, utopia como forma de produto, e nós andamos sempre atrás desse produto. E isso nos mantém nesse movimento atrás dessa tal da utopia. Antes de responder uma questão aqui, porque eu acho que tem mais questões muito boas aí, a Camila está perguntando, utopia é fruto do desejo ou gerador do desejo? A utopia, uma outra, perguntas boas, hein? Vamos lá. Muito. A utopia é fruto do desejo ou gerador do desejo? Vamos lá. Olha que curioso isso. Para a psicanálise, eu falava disso ontem com um colega, a questão do desejo. Ele estava fazendo um trabalho e ele me perguntou sobre como que o desejo, a angústia trabalhava. E para Lacan, o desejo é a falta. Então, o que é o desejo? O desejo é algo que eu não tenho. Você deseja o que você não tem. Vamos colocar em coisas simples. Você tem vontade de tomar um sorvete, porque você não tem. Você não está com o seu sorvete. Você está com fome, você come, você fica saciado. Acabou o desejo, acabou a vontade. Acabou a vontade. Acabou a vontade. Então, o desejo é fruto de algo que eu não tenho. Só que tem uma questão em psicanálise, é um pouco mais complexo. Quando você simboliza uma falta, ou seja, vamos chamar de desejo, né, que é isso, eu simbolizo uma falta, por exemplo, estou com fome, comi. Ou, por exemplo, preciso ir comprar um carro novo Y, X. Esse Sim. Carro é o ideal. Uhum. O que nós vamos descobrir é que o carro não era a sua falta. Mas o carro, a comida, o lugar não era a falta. E sim o que isso representa. Yeah.
Eu acho que Vocês entenderam? É porque dá uma live inteira só disso, né? De desejo. Eu acho interessante isso, porque eu já te ouvi falar outras vezes, inclusive nas nossas conversas, né? Você traz muito isso, porque é isso que a gente precisa acabar trabalhando. Não é o que a utopia do desejo que eu quero, mas o que aquilo representava para mim. Exatamente. Ó. E agora, essa frase que a Abraço Novo falou aqui. Camila. A Camila, olha, utopia é o fruto do desejo, o gerador do desejo. Eu vou pegar a primeira parte, ó. Utopia é o fruto do desejo? Olha isso, olha que a gente começou com a narrativa da Gênesis. Ó, o fruto do desejo. Ó, e aí ela... não é, mas é muito boa essa frase, ó. Por quê? Porque, então vamos pensar, será que nessa... vamos sair um pouco do que a gente... do tradicional, tá, gente? Vamos se permitir pensar um pouco fora do que já está acostumado. Ó, não existe movimento, não existe desejar algo sem que tenha uma falta. Não existe, tá? Nós somos isso. Então, vamos pegar a narrativa e essa frase que a Camila falou. Se estava tudo bem lá no paraíso, não haveria porquê e nem necessidade de buscar nada e nem conhecer nada fora do que não podia ser conhecido. Ó. Mas o próprio texto incentiva essa propaganda, usando a propaganda da questão da mídia. Ó. Alguém diz, ó, desse fruto não comerás. Uau! O que tem nisso? O que tem nesse fruto? Ó, tem algo que eu não tenho. Então, não é, ó, utopia é o fruto do desejo, o gerador dos desejos? Quando alguém então diz, mostra, apresenta, ou nós olhando para alguma situação, né, falei do quintal do vizinho. O que é o quintal do vizinho? Não é o quintal do vizinho. É o vizinho que é bonito, é a mulher dele, é o cachorro que é belo, os pelos são lindos, o carro é bonito. Não é o jardim, não é a grama do vizinho. É toda a ideia que o vizinho expressa. Então, quando a gente está pensando nesse início, tem algo aí de trazer, mostrar para essa Eva e para esse Adão que eles não estavam completos. Porque se eu estou completo, por que você precisa falar disso? Por que tem esse fruto? Se esse fruto completa mais? Meu Deus, que profundo e é interessante quando você traz essas questões da Bíblia, porque a nossa cabeça já está formatada para entender aquilo daquela forma. Eu iria até trazer um pouquinho aqui na questão que você falou do Moisés, se a utopia chegar em Canaã e eu estou saindo do Egito, claro que como escravo eu tenho todas as necessidades, mas aí eu me deparo com um deserto. E eu, pelo menos, costumo dizer isso, eu me lembrei do que eu falo, eu costumo dizer sempre que o deserto não é lugar onde a gente se acomoda. O deserto é um lugar de passagem. Mas talvez eu preciso desse gerador, dessa utopia, desse lugar que você está me dizendo que os gregos dizem que não existe, mas eu quero ir para lá. Porque quando eu for para lá, esse deserto que eu vou encontrar é o que vai trabalhar em mim, vai me tornar uma pessoa melhor. Eu preciso da utopia, ou não? Preciso. Pelo que eu estou entendendo e percebendo nesse estudo, é que sem a utopia a gente não se movimenta, ou seja, ficaríamos parados no lugar. Então o que precisamos? A ideia nós precisamos. O que nós precisamos também é compreender que ao alcançar ou ao pensar num processo, vamos pensar numa ideia de ação, né, do ponto A ao ponto B, nesse caminho, ele não vai ser um caminho, vou chamar isso de romantismo, romântico no sentido idealizado. Ou seja, não vai ser assim. Vamos ter situações nesse caminho que vão, e no próprio lugar, que não vão ser como você pensou. Porque uma coisa é pensar de fora, outra coisa é pensar dentro. É engraçado, né?
Eu vou trazer para uma realidade, a Glaucia está com uma pergunta interessante aí, mas isso que você está falando, eu estou pensando na nossa realidade um ano atrás. Há um ano atrás, quando nós descobrimos pandemia, porque assim, quando a gente pensa que isso é lá na China, um pouco me lixando, eu não estou na China, mas quando de repente eu começo a perceber que não é só lá na China, depois foi para a Itália, né? E ficamos nós todos solidários com a Itália, e de repente nós vamos ver que isso cresceu, e um ano depois nós estamos aqui, o mundo inteiro vivendo essa pandemia, com a nossa própria realidade de vida. Mas no ano passado, a utopia era a vacina. Uau, precisamos da vacina, e agora como vamos ter a vacina, e papapá da vacina. Hoje nós estamos com a vacina, dentro de casa, gente morrendo, e nós não alcançamos. Exatamente. Ó, tinha viagem marcada. Domingo eu fui até a loja aqui para pedir o reembolso, porque não temos a vacina. Ou seja, nós idealizamos algo porque nós queremos sair de uma situação que geralmente não é confortável. Então, faz parte. Agora, entender isso. Agora, eu acho que essa questão se complementa com essa pergunta aqui da Glaucia. E ela é boa também. Tá? Eu acho que ela citou uma passagem que está na narrativa bíblica também. Seu desejo será contra você, mas a você cumpre dominá-lo. Quando o desejo é destrutivo. Ok, é uma ótima questão, Glaucia, porque tem muito a ver com a ideia que a gente pode trazer aqui para o nosso bate-papo. E eu quero que vocês lembrem que eu estou sempre fundamentando isso na psicanálise. Eu não vou ficar falando disso todas as lives, mas por trás eu estou fundamentado nessa questão da análise, ou seja, nós temos alguém, nossa simbologia de vida, ela é baseada em sensações, sentimentos e afetos que a gente desconhece. Por isso essa pergunta dela é muito interessante. Por quê? Quando o desejo é destrutivo? Quando eu não conheço ele. Quando você não conhece o que você deseja, e geralmente a gente não conhece, eu não sei se é possível conhecê-lo, tá? Pois é. Dentro do que eu estou falando. E ele é destrutivo por quê? Porque ele se simboliza em coisas que você não queria. Então, como você pensou que era algo, não é, aquilo se torna uma bagagem pesada. Algo que é um peso, em vez de ser algo que te traz satisfação. Então, escapa a você. Então, nessa ideia de desejo e destruição, eu vou pensar em psicanálise na questão do... o Lacan fala do gozo, que é algo que escapa a você. Então, o que te escapa, aquela repetição que escapa a você, sabe aquelas repetições que são que a gente não gosta? Poxa, isso novamente está acontecendo. Ou seja, saiu do controle. As repetições que a gente gosta, bacana, vamos mantê-la. Mas aquilo que escapa, eu vou chamar desse desejo destrutivo. Ou seja, tem algo em você que faz com que alguma coisa à sua volta se repita. E geralmente a gente culpa o outro por isso. Responsabiliza quem está fora. Ó, você é responsável, um amigo é responsável, o pai é responsável, a mãe é responsável, o dono do restaurante, enfim, o dono do ônibus. Você não me viu. Isso acontece sempre. Então a gente vai responsabilizando os outros. Por quê? Porque de alguma forma a gente não consegue perceber que nós estamos na cena também. Nós estamos nascendo também. Na cena, desculpa. Eu falei na cena. Nós estamos na cena. Nós estamos vivendo junto aquela cena que se repete, que não está sendo boa, que não está sendo agradável. Então, a ideia de não ser destrutivo, dominar esse desejo, dominar é muito forte, né? Porque seria algo que você pode ir contra você mesmo. E nós já superamos isso na nossa ideia atual, né? Alguns temas já foram superados, no sentido de esclarecimento científico e biológico, né? Ou seja, nós temos um funcionamento do corpo biológico e por exemplo, você parar de comer, a não ser tem um hindu que não come há não sei quantos anos, mas ele
é outro caso, mas se a gente não comer, você morre. Ou seja, como dominar uma vontade nesse nível que é biológico, estrutural? Então, seria mais interessante ficar amigo dela. A ideia sempre é ficar amigo. Ó. Einstein tem uma frase que ele diz, né? Se você transformar os seus inimigos em amigos, você deixa de ter inimigos. Então, se a gente ficar amigo do desejo, ou daquilo que nos faz movimentar, e pensar numa perspectiva possível, menos, né? Menos é mais. Menos é mais. Menos é mais. É interessante quando você coloca essa questão do amigo, porque assim, o desejo, ele vai me impulsionar para essa utopia, porque eu sei que é uma coisa que para mim é completamente impossível, né? Eu, assim, eu me identifico muito com essa utopia, porque eu vou atrás. Eu sou essa mulher doida de serviço, realmente a pandemia me parou de todas as maneiras, e eu tentei ultrapassar isso com a única questão que eu tinha, que é a internet. Então, eu hoje posso estar em muitos outros lugares, porque eu precisava sair daqui, né? Meu desespero de ficar amarrada ao país, não poder sair daqui no momento que eu tinha feito planos para sair, né? E a utopia, porque não pude, não dá, não chego lá, me faz descobrir outros caminhos, outras maneiras. E nessa descoberta de outros caminhos, outras maneiras, claro que a linguagem de psicanálise não é essa, mas a minha é, eu encontro no meu cérebro outras vias, outras rotas, e isso vai me ampliando como pessoa e talvez até descobrindo outras coisas que não foi a minha utopia, mas que vão me satisfazendo no meio do caminho. Isso é perfeito, porque, como a gente estava dizendo, é necessário que isso exista, é necessário que esse movimento exista. E você falou muito bem. O importante é nessa idealização que todos nós temos, em alguma medida, trazer dados de realidade. Talvez diminuir essa expectativa. Então, como que a gente coloca isso em prática? Algo prático. Diminuindo a expectativa. Você idealiza, mas diminui. É possível? Como fazer? Então, quando você deseja algo melhor, ou seja, eu também estou aqui na live, no vídeo, outros colegas, outros amigos, enfim, mudando a perspectiva do trabalho, primeiro que a gente teve que fazer, eu não sei nem se foi muito pensado isso, tivemos que fazer, foi algo feito, tinha que fazer. Mas se eu pensar nisso como algo, se eu tivesse pensado, a ideia seria pensar nas dificuldades também desse processo. Não pensar só na garantia de felicidade. Então, para que possamos tentar entender uma vida mais feliz, né, podemos pensar então que não ausentar dessa ideia as perspectivas que são negativas, que não completam aquele conto de fadas. Então, finalizando, acho que hoje essas 3 lives, né, tudo que a gente passou nesses dias de construção de pensamentos sim, vamos pensar algo para frente, ou seja, quando essa pandemia vai acabar e vai ser, ó, tá vendo? Vai ser assim, vai ser assim. Não vai ser, a gente não sabe como vai ser, mas nós podemos começar agora fazendo algo novo, diferente na vida de cada um. E talvez a pandemia demore mais do que a gente pense. Talvez ela não acabe esse ano, talvez se estenda, 2023, por exemplo, enfim, não sei. Então nós temos que começar a olhar para isso, ou seja, não negar que pode continuar. E talvez a gente consiga trazer uma solução antecipada para a questão, para o problema. Antecipar essa questão seria olhar para a questão.
E uma outra coisa, e acho que concluindo esse raciocínio, Léo, outra coisa utópica também é que tem pessoas que sempre o contrário também, né, do não lugar. Eles ficam, o mundo é muito ruim sempre, nunca, o mundo está cada vez pior. Isso, essa frase é trágica, Henrique. Enfim, também, será que quando a gente fala assim, a gente não está falando, por que o mundo não pode também se equilibrar, sair desse lugar de trevas, né? Por que está sempre tão trevoso? E isso me faz pensar muito na janela, né? Naquela história da janela, quando duas pessoas olham para uma janela, através de uma janela, eu tenho uma janela aqui ao meu lado esquerdo aqui, um olha para o céu e o outro olha, no caso tinha lama, o outro olha para a lama e fala, nossa, está tudo enlamaçado. Então é uma questão do que está dentro de nós. Aquilo que está dentro eu vou representar no externo. Então tem sempre uma outra forma de ver a realidade, mas que não nos tornemos nem totalmente, né, não nos tornemos utópicos, nem totalmente negacionistas. Negacionistas. Eu coloquei um tópico aqui que, assim, eu quero só trazer aqui nesse final, que eu achei muito interessante, porque, assim, a utopia, você começou nos dizendo de um lugar que não existe. Mas nós precisamos ir para lá. Porque se nós não formos para lá, nós não mudamos e não passamos pelo processo da mudança. Porque o caminho desse lugar que não existe, apesar de podermos não chegar lá, esse caminho vai nos fazer crescer, e eu gostei dessa questão de dados de realidade. Aliás, isso vai me ajudar muito até a fazer os meus projetos, porque assim, os meus projetos sempre são coisas assim, impossíveis para mim, talvez possíveis para outras pessoas, mas impossíveis para mim. E eu não deixo de fazer por causa disso. Tem gente que fala que eu sou muito ousada e tudo mais. E muitas vezes não é questão da ousadia, eu só tenho aquela opção. Eu não tenho duas opções. Então, quando eu só tenho aquela opção, eu preciso ir. E se eu não chegar, eu vou sair muito mais rica por causa do caminho que eu fui. Mas eu vou agregar esses dados da realidade, porque eu achei que isso é fantástico. E enquanto você falava, a palavra que me veio aqui muito forte, tem umas coisas sensitivas de vez em quando. Eu sei que você tem também. Então não ri de mim. A palavra que me veio muito forte aqui foi maturidade. Maturidade. Isso não é coisa de criança. Não é apenas um sorvete. É uma coisa um pouco mais séria do que isso. E cada um olha para a sua própria vida e vai crescendo dentro dessa utopia. Eu nunca tinha achado que a palavra utopia fosse tão boa para ser analisada. Ô, psicanalista. Obrigada. Muito bom. Eu sou grato também, porque esses encontros têm também me feito pensar, né? Claro, né? Pensar e trabalhar essas ideias junto com vocês. Então, se algum tema que a gente falou ficou... a ideia aqui não é psicanálise, ou seja, então não é só trazer... É para a gente trazer... A gente conversar, tentar encontrar um novo caminho. Talvez uma ideia bem socrática o banquete, nos banquetes socráticos, nós entrávamos, se entrava nesse banquete para sair com uma nova perspectiva. E ninguém defendia a verdade. Ou seja, a verdade não poderia ser defendida porque quando você defende algo, segundo eles, os Socrates, Platão, a verdade deixa de ser verdade. Então a ideia é a gente pensar e trabalhar temas difíceis que já foram solidificados e estão no mesmo formato há milênios. Será que é isso? Não é destituir nenhum tipo de lugar de ninguém. É a gente pensar. Muito bom, muito bom. A Valéria falou que a palavra que estava na boca dela também era maturidade. Eu acho que estamos crescendo juntos, Henrique. E é uma oportunidade muito grande de ter esses teus tesouros aí que a gente enriquece com você. Que coisa boa. Eu acho muito interessante, assim, porque nós dividimos a nossa conversa com o Henrique em 3 partes.
E eu percebo o Henrique quer sempre, no final, fazer uma conclusão dos 3 dias da semana. Só para dizer para vocês que está no meu feed do Instagram e está na minha página no Facebook, psicóloga Leonete Smith. Se vocês quiserem encontrar depois para rever esses bate-papos nossos aqui, enriquecendo com o Henrique, e inclusive para deixar perguntas, porque eu creio que o Henrique está aberto para essas respostas, as perguntas não são para mim, são para ele. E a partir de amanhã eu vou colocá-lo no YouTube também, porque eu sei que tem muita gente que não tem acesso às redes sociais e quer participar com a gente. Então vai estar lá no YouTube para a gente crescer junto. Henrique, que tema lindo que você trouxe hoje. Obrigada. Eu que agradeço e agradeço a companhia de todos vocês. Obrigado. Eu já estou me familiarizando com os nomes agora. E é muito bom estar com vocês. Até a próxima semana, gente. E tenham um ótimo final de semana. Obrigada, gente. Bom final de semana. Nos Tchau. vemos. Tchau.